Bem, gente, continuando aqui, vendo só um pouco desse texto aqui do Diário de Anne Frank, essa adolescente que viveu a época do nazismo, essa época trágica, triste do mundo, nessa época aqui de 1942, certo? Eu destaquei apenas uns pedaços aqui, alguns pedacinhos do texto. E a leitura completa vocês têm que fazer aí no livro de vocês, é obrigatório. E espero que vocês leiam não só por obrigação, mas também por prazer, porque é uma história muito legal, muito interessante, muito boa de se ler, tá? Então tá aqui outro trecho, né, do diário de Anne Frank. Tá aqui, sábado 20 de junho, tá? E eu destaquei essa parte aqui. Ter um diário é uma experiência realmente estranha para uma pessoa como eu. Não somente porque nunca escrevi nada antes, mas também porque acho que mais tarde ninguém se interessará, nem mesmo eu, pelos pensamentos de uma garota de 13 anos. Bom, não faz mal, tenho vontade de escrever e uma necessidade ainda maior de desabafar tudo que está preso em meu peito. Olha só que interessante aqui esse desabafo dela, gente, esse desabafo tão real, tão genuíno, né? Então, ela relata aqui para que serve o diário íntimo. É para isso mesmo, gente, é para desabafar, certo? E eu aconselho a todos vocês a ter um diário íntimo. É muito bom você escrever os seus pensamentos, suas reflexões, suas angústias, suas tristezas e alegrias também, tá? É muito bom. E além de ser uma forma de desabafo, de você expressar seus sentimentos, você ainda está treinando também a sua escrita. Por isso que eu aconselho a todos a escrever um diário. Continuando aqui, o papel tem mais paciência do que as pessoas. Olha só, o papel tem mais paciência do que as pessoas. Pensei nesse ditado, um daqueles dias em que me sentia meio deprimida. Então, mais uma vez aqui, ela desabafando o quanto ela estava sofrendo, o quanto ela estava triste nessa época aqui, trágica da vida dela. Vou ser mais clara, já que ninguém acreditará que uma garota de 13 anos seja completamente sozinha no mundo. E não sou. Olha só. Aqui ela vai falar da família dela, que ela tem muitos parentes e tudo, mas apesar de ser rodeada de parentes, ela se sente muito sozinha. Muito triste e muito sozinha. Então, leiam vocês, que é muito interessante. Tá aqui fotos reais do diário de Anne Frank, certo? Outra parte importante que eu destaquei foi o momento histórico da época, certo? Vamos ver aqui que momento terrível histórico é esse que a Anne Frank vive, que ela coloca no seu diário íntimo. Olha só. Levávamos uma vida cheia de ansiedade, pois nossos parentes na Alemanha estavam sofrendo com as leis de Hitler contra os judeus. Olha só, Hitler, né, gente? O criador do nazismo, né? O grande líder nazista. Você já deve ter visto aí nas histórias, né? Vamos ver o que é que os judeus sofreram com a perseguição do nazista Hitler, tá? Olha só, nossa liberdade foi gravemente restringida com uma série de decretos antissemitas. Repare, antissemitas. Eles eram contra antissemitas, contra os judeus. Eles perseguiam os judeus, tratavam os judeus como animais. Olha só o que eles faziam. Isso aqui foi só o começo do nazismo, só o comecinho. Os judeus deveriam usar uma estrela amarela. Os judeus eram proibidos de andar nos bondes. Os judeus eram proibidos de andar de carro. Mesmo em seus próprios carros,
Os judeus deveriam fazer suas compras entre 3 e 5 horas da tarde. Os judeus só deveriam frequentar barbearias e salões de beleza de proprietários judeus. Os judeus eram proibidos de sair às ruas entre 8 da noite e 6 da manhã. Os judeus eram proibidos de frequentar teatros, cinemas ou ter qualquer outra forma de diversão. Olha só, gente, que coisa assim absurda, coisa desumana, como eram tratados os judeus nessa época. E isso aí foi só o começo, porque teve coisa muito pior. Depois eles foram presos, vieram os trabalhos obrigatórios nos campos de concentrações e depois eles foram mortos nas câmeras de gás, uma coisa terrível. Então, continuando aqui, gente, mais um dia do Diário de Anne Frank, alguns pedacinhos. Aqui já é quarta-feira, 24 de junho. Querida Kitty, vocês não imaginam quem é essa querida Kitty. Gente, é o diário dela. Ela se refere ao diário como se fosse uma pessoa, como se ela estivesse falando com uma amiga. Eu acho que foi uma forma que ela encontrou de não se sentir tão sozinha. Ela falava com o diário como se falasse com uma amiga de verdade. Ok? Então, ela colocou o nome do diário dela de Kitty, tá? Querida Kitty. Só agora eu percebo como é agradável o bonde, mas nós judeus não temos mais permissão de usar esse luxo, como eu falei para vocês. E tem tantas coisas, muitas coisas que eles eram proibidos de fazer. Anne Frank era uma adolescente como outra qualquer, uma menina cheia de sonhos, uma menina que queria se apaixonar. Veja só esse trecho. Ontem de manhã aconteceu uma coisa incrível. Enquanto eu passava pelos bicicletários, ouvi alguém chamar meu nome. Virei-me e lá estava o garoto legal que eu tinha conhecido na tarde de ontem, na casa da minha amiga Vilma. Aí aqui essa parte ela já fala aqui de um garoto, de um menino que ela provavelmente vai se apaixonar por ele. Quer dizer, é uma adolescente como outra qualquer, tá? Aqui, gente, imagens da Anne Frank, né? Do seu diário. Tá aqui uma foto dela também, certo? Então, leiam o texto completo, tá? Porque eu só li aqui só uma partes interessantes para chamar a atenção de vocês, mas leiam o texto completo, tá bom, gente? A gente continua no próximo vídeo.